Fala, torcida do Vascão, torcedora e torcedor do Vascão, trazendo notícias para vocês aqui no canal, tá? Um cortezinho bacana, os comentaristas falando do Vasco, tá? Quero que você seja muito participativo aqui no vídeo de hoje, deixando o seu comentário, se concorda ou não com os comentaristas falando do Vascão, beleza? Fortaleça com o like também e se inscreva no canal, se não for inscrito no canal, estamos crescendo aqui no YouTube. Bora então aí para o vídeo de hoje. Fortaleza, que no final de semana vai receber o Vasco da Gama. O Vasco ainda sonha com uma pré-Libertadores, o Fortaleza mira o título. Esse será o quarto duelo entre Fortaleza e Vasco nessa temporada. Ao todo, foram 2 empates pela Copa do Brasil e uma vitória do Clube Carioca pelo Brasileirão. Vencer essa partida é crucial para o Fortaleza seguir vivo na briga pelo título. A gente tem que estar sempre ligado, concentrado, né? Não é porque não vai jogar, a gente não tem que dar atenção, né? Eu acho que ainda mais a gente tem que estar mais ligado, né? Porque segundo tempo sempre os jogadores, né, que entram podem decidir, né, a partida, vão entrar descansado e com um passe, com uma assistência, com uma roubada de bola pode ajudar a gente a conseguir as vitórias. Jogar dentro de casa tem sido o principal trunfo da equipe tricolor nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Não à toa que o time tem a melhor campanha e é o único invicto como mandante. Mas não é só a torcida que está a favor do Fortaleza para esses bons resultados. Existem também outros fatores. Algumas coisas não é a favor nosso, né? Que é o calor, né? Eu acho que o nosso estádio, né? A torcida, né? Eu acho que tudo influencia, né? E a gente treina, né? Num calor também, né? 3 horas, 4 horas, né? Então a gente está preparado, né? Os adversários sentem, né? O começo de jogo, principalmente o primeiro tempo. Eles sempre conversam com a gente depois do intervalo. Como é que vocês aguentam jogar nesse calor? Como é que vocês aguentam jogar esses 90 minutos? O Vasco não tem um bom retrospecto fora de casa nesse ano. Tem a 5ª pior campanha como visitante, com 25% de aproveitamento. O Cruz Maltino teve um período curto de preparação para essa partida, mas a atenção dentro dos 90 minutos tem que prevalecer. Você não pode ir na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente contra as equipes que estão na parte de cima, em nenhum minuto você pode oscilar ou errar, porque daí fica muito difícil, você tem que correr atrás o tempo todo. A gente tem 6 jogos pela frente que são muito importantes pra gente. Os objetivos do Vasco na competição são bem claros. Para conquistá-los, vencer também é de suma importância. A gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes pro Vasco, a gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores. O duelo contra o Clube Carioca está sendo chamado como o Jogo do Milhão, onde o Fortaleza pode atingir a marca de 1 milhão de pagantes nessa temporada de 2024. Na última parcial divulgada pela assessoria do Clube Tricolor, mais de 35 mil torcedores estavam com as presenças confirmadas na Arena Castelão. Número esse que é acima do que o Fortaleza precisa para atingir seu objetivo. A expectativa é de uma Arena Castelão lotada de tricolores, fazendo grande festa nas arquibancadas. O Vasco está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense um pouquinho mais abaixo, mas fora da zona do rebaixamento. Passada a derrota para o Botafogo por 3-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco agora junta os cacos para voltar aos gramados neste fim de semana, quando vai até a Arena Castelão enfrentar o Fortaleza. Para este confronto, o técnico Rafael Paiva provavelmente terá o retorno do meia Felipe Coutinho, que foi preservado do duelo diante do Glorioso. Por outro lado, ele não terá o zagueiro João Vitor, expulso no Clássico Carioca. A situação do Vasco na tabela de classificação é confortável, embora a equipe cruzmaltina ainda sonhe com uma vaga na Libertadores da América. Para isso, vai precisar pelo menos pontuar no Castelão para alcançar este objetivo. Com 43 pontos conquistados na tabela de classificação, o rebaixamento já é coisa do passado. E agora, o cruzmaltino mira
a primeira parte da tabela de classificação. Está finalizando a preparação para encarar o Fortaleza amanhã. O Coutinho viajou e está à disposição para a partida. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa atualiza pra gente. Muito trabalho e equilíbrio para o fim da temporada vascaína. A equipe ainda sonha em conquistar a vaga na pré-Libertadores e irá enfrentar um adversário da parte de cima da tabela. E para a partida contra o Fortaleza, o técnico Rafael Paiva poderá contar com Felipe Coutinho. Ele foi preservado em razão de uma fadiga muscular e desfalcou nas 2 últimas rodadas contra o Bahia e Botafogo no Brasileirão. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira, com algumas lesões importantes que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Enquanto Coutinho retorna, Payet não joga. O francês sentiu um incômodo na coxa esquerda e passará por exames de imagem para saber se há lesão ou não. Quem viaja com o elenco é Paulinho. Depois de 10 meses lesionado, o volante está relacionado para participar do treinamento e seguirá com a equipe para Fortaleza. A expectativa é que Paulinho volte a jogar contra o Internacional e siga a mesma programação que Jair teve. Depois de perder para o Botafogo, o Vasco precisa de um bom resultado para continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time está com 43 pontos na 9ª colocação no Brasileiro. Após a partida, a equipe terá 12 dias sem jogos no período da data FIFA, para se preparar para terminar o ano melhor que os vascaínos esperam. Viu só, você agora tá aí, continua brigando pela Libertadores. Nada mudou na sua vida, mas ia mudar na minha. Mais sorte que juízo. Porque não. O Bahia, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro perderam. Porque eu torci pra você não ficar tão chateado. Entendi. Entendeu? Mas amanhã é o Fortaleza. Que é isso, meu filho? Calma. Amanhã eu pego o Fortaleza fora de casa. Mas o Rafael Paiva tá tomando boas decisões, cara. Fica tranquilo. Tá montando o time direitinho. Você tem informação, Pedrosa? Vamos lá. O que você tem aí do Algumas Vasco? informações, né, importantes pra gente poder passar aqui. O Coutinho, ele volta do controle de carga que ele fez, ficou fora de algumas partidas, e aí volta para essa partida contra o Fortaleza. Não deve ser titular, deve ganhar minutos nesse jogo, justamente respeitando esse controle de carga. O Payet sentiu um desconforto na coxa esquerda e nem viajou. Outro nome que volta para a lista de relacionados é o Emerson Rodrigues, depois daquele caso de disciplina. Ele volta para essa lista de relacionados e deve ser o titular, inclusive, contra o Fortaleza. E o nome legal que entra nessa lista é o Paulinho. O Paulinho retorna à lista de relacionados, porém, naquele mesmo esquema que o Jair. Lembra que o Jair viajou lá para Minas Gerais contra o Atlético Mineiro e ele até aqueceu no campo, mas não entrou? É mais ou menos isso. O Paulinho viajou para poder não perder sessões de treinamentos e já ir se acostumando com essa rotina de jogos, de viagens e tudo mais, para que a preparação dele seja feita. Ele deve voltar após a data FIFA contra o Internacional. Então, é um Vasco que, na minha visão, vai colocar um time reativo em campo. E eu espero que seja um time reativo em campo. Porque para você competir com o Fortaleza fora de casa, você vai precisar colocar jogadores mais velozes, entrar numa válvula de escape para poder ter alguma saída, fornecer mais bolas para o Verratti, que tem sofrido muito com o Vasco da Gama, que tem dado poucas oportunidades para ele nos últimos jogos. Então é o Vasco que eu espero muito mais reativo, muito mais competitivo, principalmente pela ausência do Payet e essa pouca minutagem do Coutinho. Eu acho que o Rafael Paiva tem tudo aí para poder pelo menos mostrar um repertório diferente. Não sei se colocar 3 zagueiros ou colocar jogadores mais na frente para poder fazer a pressão lá na frente como ele gosta. Enfim, a única coisa que eu tenho certeza é que o Vasco não pode ir de peito aberto contra o Fortaleza como foi contra o Botafogo. É um jogo muito difícil, o Fortaleza é o melhor mandante aí do campeonato, o Vasco é o 5º pior visitante do campeonato, então é um time que vai ter que competir. Por exemplo, se tem algo bom para se apegar nesse cenário contra o Fortaleza, é que o Vasco não perdeu para o Fortaleza esse ano. Eliminou na Copa do Brasil e venceu em São Januário. É difícil, mas o importante pelo menos é tentar pontuar lá. O Vasco vai ter que ser bravo até o final da competição.